Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência e fica o convite desde já para você vir estudar conosco no curso Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai entender-se melhor como cristão e entender como você, enquanto cristão, é o maior instrumento de transformação que existe para a sociedade. Agora vamos lá para o nosso assunto de hoje. Naquela entrevista que foi dada esses dias pelo Eduardo Cunha, agora voltando à ativa, ele deixou um detalhe ali, uma interpretação, uma explicação, uma análise muito interessante que nos ajuda a entender como é a sagacidade do jogo na capital brasileira. É um jogo que novato ali em determinadas posições é engolido ali em 5 segundos. E é nesse momento em que a experiência do atual presidente, a sua jornada ali de mais de 3 décadas, né, caminhando ali pelos corredores da capital federal, que trazem para ele ali o discernimento para poder entender o que está acontecendo. E esse detalhe importante que eu gostaria de trazer para vocês, que foi um grande livramento, uma grande sacada, né, que acabou tendo um custo ali de propaganda, mas que salvou em muito sentido, foi o seguinte. Vocês se lembram que a antiga presidente do Brasil, ela saiu do poder exatamente ali por uma aceitação de pedido de impeachment pelo próprio ex-presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, e a base do pedido era aquela história fiscal, né? Aquela história de não ter respeitado as contas públicas. E eu tenho certeza que a oposição brasileira hoje sentiria uma grande alegria e satisfação se conseguisse colocar o atual governo na mesma situação dela e fazer com que o atual governo sofresse ali um impedimento exatamente pelas mesmas causas que a ex-presidente do Brasil sofreu. Qual foi essa causa? Qual foi essa situação? Naquela situação, o que aconteceu? Houve um gasto sem uma previsão de um orçamento. Eles gastaram dinheiro ali sem ter a previsão de onde sairiam esses recursos. E a mesmíssima coisa aconteceu no Brasil no ano passado. Naquele corre-corre lá de crise sanitária, todo mundo ali com preocupação que isso se estendesse durante muitos anos e que o Brasil ficasse numa situação muito complicada em termos das suas finanças, vem aquela oferta, né, dos imunizantes e tal. E aí todo mundo hoje falando, o presidente rejeitou e tal, aqueles imunizantes, mas a análise que o Cunha fez, junto com um comentário que o Alexandre Garcia fez recentemente nas suas análises diárias, matinais, ele mostrou que se o presidente naquela situação em 2020 tivesse concordado em fazer essa compra, que não é uma compra de 50 mil reais, nem de 50 milhões de reais, é uma compra bilionária. Se ele tivesse concordado em fazer aquela compra sem uma previsão orçamentária, ele teria, naquele momento, caído no mesmo erro da ex-presidente e dado margem, base factual, base legal para, sim, né, um pedido de impeachment ali por questão de não respeito à base fiscal, fazer um gasto sem uma previsão orçamentária. Vejam como é que uma coisa que é aparentemente muito boa, né? Você comprar os imunizantes antecipadamente, uma coisa aparentemente muito positiva, na verdade esconde ali uma vírgula de um ponto que pode fazer tudo vir a ruir. É claro que isso só poderia ter sido feito depois que o Congresso aprovasse uma autorização de que o governo poderia fazer um gasto além do seu orçamento ali como uma questão urgente por causa da crise sanitária. Então vejam que houve um custo de propaganda contrária nesse sentido, mas não quis fechar o acordo, mas isso salvou a própria existência do governo, porque caso fosse afoito e aceitasse fazer aquela compra naquele momento sem previsão orçamentária, cairia no mesmo problema lá da ex-presidente. Então vejam como é que as coisas que acontecem na capital federal, elas são muito sutis, elas são muito sagazes, e se não tiver uma leitura como essa, o cara se atropela e se embanana rapidinho. Você imagina se outro candidato menos experiente tivesse vencido o pleito lá de 2018 e de repente ali os veteranos de Brasília quisessem tirar o cara do poder. Se fosse um marinheiro de primeira viagem, alguém que nunca tivesse frequentado ali os corredores de Brasília, o cara não dura 5 minutos, entendeu?
essa experiência é simplesmente fundamental para a gente ter esse entendimento. Outro discernimento interessante, né, que foi colocado nessas conversas foi que a vitória do atual presidente se deu muito pelo fato de que ele conseguiu retirar lá do antigo partido que era o partido contrário ao Partido dos Trabalhadores, né? Vocês lembram, né? A gente teve uma eleição que foi entre a ex-presidente e o Aécio Neves. Naquela época, o Aécio e o seu partido representavam o movimento contra o Partido dos Trabalhadores. E aí o que acontece? Né? A explicação que o Cunha deu, que eu achei interessante, que tem tudo a ver com o que vai acontecer no pleito do ano que vem, ele mostrou que o presidente atual, ele conseguiu vencer o pleito porque ele conseguiu retirar desse outro partido a imagem do anti-Partido dos Trabalhadores. Então, ele criou essa imagem, ele venceu em cima dessa imagem. E aí o que acontece? Depois que ele entra no poder, surge esse grupo que é o anti-governo, né? Surge esse grupo que é o anti-presidente. Nós temos uma proposta melhor, nós somos uma direita melhor, nós somos uma direita mais requintada, nós somos uma direita mais refinada, mais culta, mais liberal e tal. E esse discurso começa a ficar muito forte, mas aí o que acontece? Novas peças são colocadas no tabuleiro, né? O ex-presidente que estava lá atrás das grades é solto e é trazido de novo para esse tabuleiro. Nesse tabuleiro não tem espaço para essa coluna do meio que fala nós somos uma direita melhor. Agora não tem mais direita melhor. Tem quem é o anti-Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores. Quem pode rivalizar essa conquista para impedir que esse grupo retorne ao poder. É só aqui o governo atual. Então, isso aí foi uma mudança no jogo total, tá certo? Essa presença desses novos atores aí, essa presença desconfigurou totalmente essa ideia de nós somos uma direita melhor, nós somos uma direita mais eficiente, mais isso, mais aquilo, mais qualificada, mais liberal. Não tem mais espaço para esse discurso. O discurso agora voltou. Quem pode impedir o retorno do Partido dos Trabalhadores? E a imagem de esse vencedor do Partido dos Trabalhadores, ou aquele que não deixou o Partido dos Trabalhadores continuar no poder, está com o atual governo, está com o atual presidente. Então, essa entrada dessa nova figura nesse tabuleiro fortalece o atual governo e enfraquece demais essa coluna do meio. E no final das contas, muitas pessoas, seja do grupo do atual governo, seja do grupo dessa oposição, do Partido dos Trabalhadores, eles estão querendo ver um embate entre o atual presidente e o ex-presidente que saiu da cadeia, porque você se lembra que na última eleição ele não pôde participar e o pessoal fala, fizeram isso de propósito para que ele ganhasse, porque se ele tivesse participado, certamente ele venceria. Então, para fazer esse tira-teima, isso vai ser bom também, para ver, né, quem que vai vencer. Vamos supor que eles falaram, o presidente só foi eleito porque tiraram o outro de cena, né? Tiraram o cara forçadamente do pleito. Agora não. Agora a gente vai ver os dois chegando ao pleito e o povo vai escolher quem que eles querem para tirar essa história de que só ganhou porque me tiraram do pleito. Agora a gente vai ver finalmente quem vai ganhar. É claro que ainda há muitas preocupações de como vai ser esse sistema do pleito, né? Vai ter aquela mudança de paradigma ou não vai ter essa mudança? É claro que isso vai influenciar muito. Caso não tenha mudança, obviamente, sempre vai ficar aquele argumento, mas o sistema atrapalhou, o sistema e tal. O ideal, então, para fazer essa reparação histórica no Brasil, seria ter um sistema que fosse diferente, né, mais arrojado, e ter essas duas figuras que não puderam disputar um com o outro em 2018, disputando em 2022. Seria um negócio extremamente interessante até para colocar por terra os argumentos aí de que um venceu só porque não tinha o outro participando. Vamos botar os dois para participar e vamos ver quem tem mais apreço e aceitação popular. Eu acho que esse que é o caminho, né? Então, essa é a reflexão de hoje. Deixo para vocês um forte abraço. Fiquem com Deus, examine suas coisas.
Retenha o que é bom, um excelente dia, uma ótima semana. Peço a Deus mais uma vez que nos proteja a todos nós da falência, do desemprego e também das enfermidades, e que Deus possa derramar cura sobre aqueles que ainda estão ali precisando de uma restauração na sua saúde, ok? Um abraço a todos, a gente se vê mais tarde às 17 horas com a nossa atualização da tarde. Fique com Deus, valeu!